Vamos lá, pessoal. Então, vamos iniciar nosso Talk Innovation de dezembro, o último do ano, Essa sala está um pouco vazia hoje, né, Zé Paulo? Está um pouquinho, né? Só deve estar estranhando. Além de... eu sou o Ricardo Volpone, Zé Paulo. Nós temos dois participantes que estão um pouquinho escondidos hoje, a Thay. Estão aqui no suporte aqui. E o Rafael. Estamos aqui conosco. E primeiro eu quero agradecer a presença de todos, né? Também nossos clientes que vêm acompanhando os talks aí neste ano de 2023. E o tema de hoje, ele envolve uma grande jornada, certo? Que vai do BI até o Analytics, certo? Uma verdadeira jornada de dados, né? Mas peraí, Zé Paulo, esse assunto já não foi tratado em outro talk? Pois é, mas segundo os dados que nós coletamos, esse assunto ainda tem muita coisa para falar. Então, nós achamos bem formar um novo talk, né? Mais um talk falando de dados, mas especificamente em BI e Analytics e algumas carreiras interessantes, vocês vão gostar, hein? Mas, diferente da outra vez, nós temos uma diferença interessante. Nós temos convidados especiais. Especiais ou espaciais? Pois é, eles estão em missão espacial numa outra dimensão da galáxia. Nós estamos tentando teleportar eles para cá, mas está difícil. Então, nós vamos ter que acionar o nosso canal subespacial e chamar eles para apresentar aqui. Vamos lá, vamos chamar então, Marcos e o Rodrigo. Sejam bem-vindos. Então, Boa nossos tarde, especialistas. Nossos Boa tarde, especialistas. pessoal. Podem se apresentar aí, Marcos. Opa, pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcos André, tenho mais de 20 e poucos anos. Depois que a gente passa de 20 anos de carreira, a gente não conta mais. Eu tenho 20 e poucos anos de carreira em tecnologia e estou aqui hoje com o Rodrigo para a gente falar um pouco para vocês sobre a nossa experiência em Data Analytics. É isso aí, pessoal. Meu nome é Rodrigo Gasparotto, eu também sou um colega de trabalho aí do Marcos, também tenho mais de 20 anos na área de dados aí e aproximadamente uns 17 anos na área de BI, na área de Data Lake, Data Science, tudo isso aí. Então, acho que eles sabem do que falam, hein? Acredito que sim. Muito bem. Então, vamos aproveitar, pessoal que está em casa. Vamos aproveitar esse conhecimento, explorar bastante, fazer perguntas bastante difíceis, né? Hoje temos especialistas aí, podem encaminhar pelo chat. A Thay vai estar ajudando a gente aqui. Então, por favor, participem bastante, né? E antes de a gente iniciar nosso bate-papo, vamos dar uma olhadinha. Olha que interessante, pessoal. O volume de informações geradas a cada segundo por pessoa no planeta, certo? 1,7 mega por segundo. É muita informação. Por segundo. Por segundo. 7 mega por segundo. Então, isso significa, pessoal, que a gente mesmo dormindo, no momento que a gente acha que não está fazendo praticamente nada, nós estamos também gerando informações. Para isso, eu vou chamar o Marcos aí para falar um pouquinho mais, explorar essa questão aí para nós. Por favor, Marcos. Boa, essa é uma questão muito interessante. Para a gente entender o que é esse volume de informações que a gente gera por segundo, pensa na sua jornada desde o momento que você acorda. O quanto de dado você está gerando, não só quando você acorda. Por exemplo, eu tenho esse dispositivo IoT aqui, que hoje é chamado de wearable, que é um relógio que ele mede a qualidade do meu sono. Então, ele monitora a respiração, oxigenação no sangue, batimento cardíaco. Então, dormindo, eu estou gerando dado. A partir do momento que eu acordo, se você tem Alexa em casa ou se você tem algum dispositivo de acionamento em casa, de luz ou de temperatura, você está gerando informações. O GPS do seu carro, o pedágio que você passa, a câmera do elevador, do seu condomínio, tudo isso são dados sendo gerados. E isso começou a se tornar num nível muito exponencial a partir do momento que a gente começa a digitalizar os dados na internet e em nuvem. Então, estima-se que dos últimos 3 anos, a gente já gerou mais dados do que todo o restante da história da humanidade. Um principal limitador para a gente armazenar dados antigamente era o alto custo de hardware, de mídia, de HD, de fita, enfim. Com a questão de cloud hoje, de nuvem, a gente pode armazenar uma quantidade muito grande de dados. E, segundo análises de mercado, analisar dados hoje é um diferencial competitivo de mercado. Então, estima-se que as empresas que trabalham com Data Analytics, elas conseguem aumentar a margem de lucro em até 60% ao ano. E decisões baseadas em dados podem gerar até 19% mais resultados positivos. No entanto,
apenas 35% dos líderes das empresas hoje estão usando dados nos seus processos de tomada de decisão. Então, essa evolução, a gente pode dizer que ela foi de forma muito grande com essa questão do hardware, né? Dessa disponibilidade de armazenamento que a gente teve, né? Ficou bastante clara essa questão. E assim, o mercado, né, de dados, como é que está essa demanda? Como que a gente pode aí fazer alguma projeção do mercado? Então, a revista The Economist, uma revista conceituada inglesa, ela estima que os dados hoje podem ser considerados como foi o petróleo no século passado. Então, Novo estima-se petróleo, né? exatamente o novo petróleo. Estima-se que 549 bilhões de dólares vão ser gastos até 2028 em trabalhos de análise de dados. E o mercado no Brasil, projetado no Brasil, ainda é pequeno comparado com o mercado global. A gente está falando só de 5 milhões de dólares, ou seja, a gente tem muita oportunidade ainda no mercado brasileiro para avançar no potencial de data analytics. 5 milhões é a projeção para 2028, né? Exatamente, a projeção para É uma 2028. projeção, mesmo que quase dobrando o valor atual, ainda está bem tímida, né? Comparada com o valor mundial, né? Sim, mas é um mercado muito crescente. Como a gente está trabalhando com tecnologias globalizadas, o quanto a tecnologia avança nos países que já estão mais na frente em relação a data analytics, a tendência é que a gente no Brasil comece a seguir tendência de fora, mas os profissionais que já conhecem essas ferramentas, eles vão começar a ser muito valorizados nesse futuro. Então, nós temos uma longa jornada. O Brasil tem um desafio grande pela frente. Exatamente. Bom, temos muito volume de dados sendo coletado, muito volume de dados que precisam ser trabalhados. Quais os principais conceitos, quais as principais tecnologias que temos à disposição para cuidar dessa nova realidade? Bom, se a gente pensar lá atrás, no surgimento disso tudo, antigamente você falava de dados no mesmo local onde estava o sistema, mainframe ou pequenos servidores que era o servidor e o seu próprio banco. Eu e o Rodrigo, a gente já vem desde essa época, a gente já garimpou muito aí nessa época, mas basicamente a gente está falando de dados que rodavam no mesmo servidor de aplicação. Então, todas as vezes que você queria fazer uma consulta de dados, você sobrecarregava o sistema. Não é, Rodrigo? E aí, como é que foi isso essa aí. evolução? Na verdade, essa evolução ela vem, né, da década de 80, foi onde começou a falar de business intelligence, né? Então, as empresas sentiram a necessidade de transformar, né, de pegar todas aquelas informações e teria que fazer alguma coisa, né? Tinham que fazer alguma coisa. Então, a gente tinha servidor de aplicação, servidor de banco de dados, tinha N servidores, e aí você ia replicando essa informação, né? Vou gerar um servidor aqui de relatório que coleta a informação X, mas o relatório era em quê? O relatório era de que forma? Muitas vezes no Excel. O Excel coletava algumas informações, estruturava mais ou menos e gerava um gráfico de pizza, um gráfico de barra. Então, na década de 80, o pessoal começou a trabalhar essa tecnologia, a evolução, né, dessa área. Foi aí que nasceu o Data Warehouse. O Data Warehouse, o que é o Data Warehouse? O Data Warehouse são todas as suas informações, seus dados que a empresa tem de forma estruturada. Então, você tem os dados estruturados num banco de dados, onde você consegue, através de metodologias, gerar um cubo. O que é esse cubo? Na linha do tempo, uma área de análise, uma área que eu quero pesquisar, que eu quero analisar, uma área de assunto, e eu vou tratar isso aí na linha do tempo, respondendo algumas questões para os gestores, para que eles possam tomar uma decisão. Aí também nasce a ferramenta do ETL, que é o fator... Sem essa ferramenta, a gente não tem como levar os dados, garimpar, limpar e higienizar e estruturar esses dados dentro de um banco de dados. Então, tem várias ferramentas envolvidas e o Data Warehouse. Só que o que acontece? Nessa evolução, vamos dizer, dos anos 80 para cá, tudo foi evoluindo, a gente foi tendo mais informações sendo geradas de formas diferentes, estruturadas, né? Então, o que aconteceu? Hoje, nós temos o Data Lake. O que é o Data Lake? O Data Lake nada mais é do que um Data Warehouse na nuvem, porém, com mais informações desestruturadas armazenadas. Esse é o meu lago de dados,
onde eu guardo todas as informações, sejam elas estruturadas, seja um vídeo, seja um arquivo, um áudio do WhatsApp, seja o que for. Tá? Você consegue pegar um feed ali de pesquisa no LinkedIn e fazer uma análise de como o pessoal acha, o que eles... qual a tendência que tem ali do pessoal com a sua empresa. Então, os dados estruturados, eles ficam dentro do Data Lake, tá? Então, Rodrigo, a gente pode afirmar, então, que o DW, né, o Data Warehouse, são informações estruturadas que eu gero dentro da minha corporação, minha movimentação, minha operação, certo? Sim, E essas certo. informações, né, que envolvem o Data Lake são informações externas, muitas vezes não estruturadas, informações que eu consigo capturar até dos meus concorrentes para essa tomada de decisão. Exatamente, Mais ou menos exatamente. essa ideia, né? Você consegue coletar informação desestruturada de qualquer fonte, de qualquer rede, tá? E você vai armazenando isso da forma como ela chega para você, ou você pode também tratar essa informação e armazenar de uma forma estratégica que para você, na hora de fazer o garimpo, na hora de analisar isso aí, fique mais fácil, tá? Então, essa evolução, eu posso dizer, então, que eu olhava para minhas informações e eu passei para olhar também para as informações externas, para o mundo externo. Eu saí dessa minha Os redoma. dados que eu gero e dados que terceiros estão gerando. Exatamente, exatamente. Antigamente você trabalhava com os dados que a sua empresa gerava. Então a sua empresa gerava determinadas informações, você analisava o passado e tomava a decisão ali do que fazer no futuro. Hoje você faz o quê? Você analisa os dados da sua empresa, do seu concorrente, do que o seu cliente, que é o consumidor final, o que ele acha, qual a opinião dele sobre o seu produto, sobre o seu serviço na sua empresa. Então, isso está na internet e você pode fazer essa coleta e levar para dentro do seu Data Lake. O Data Lake, a diferença entre o Data Lake e o Data Warehouse, o Data Warehouse era um servidorzinho que ficava ali dentro da sua empresa, no seu data center ali, né? Acabou a internet ou teve um problema de energia, alguma coisa do tipo, ninguém conseguia acessar. Mas era ali que você centralizava todas as suas informações. Era on-premises. Hoje, o Data Lake, como é que ele é? O Data Lake, ele é escalável. Então, eu preciso de informação, eu preciso de mais processamento, eu contrato, eu preciso de mais storage, eu contrato. O Data Lake, ele fica na nuvem, na cloud. E qual cloud eu posso utilizar? A qual for do seu gosto. Então, isso é legal, por quê? Conforme a sua empresa vai evoluindo, você vai faturando mais, você vai tendo mais dinheiro, você vai investindo mais em tecnologia, Vai tendo mais dados, né? vai tendo mais dados para poder armazenar, vai coletar mais dados do seu cliente, né, do seu concorrente. Então, você tem um poder maior para escalar isso. Então, você consegue um maior processamento, um maior volume de dados para guardar. Fica mais flexível, né? E mais elástico, né? Isso, exatamente, Zé, exatamente isso. Porque o Data Warehouse, ele, naquela época, o hardware era muito, muito, muito caro. Então, não dava para você ficar colocando discos e memórias num servidor, porque era muito caro, né? E hoje em dia, o hardware ele já não é tão mais caro. O software, a inteligência, o que você consegue no processamento é muito mais caro do que você E às vezes o comprar um próprio dado, né? Exatamente, né? Exatamente. Dado. Os dados gerados, eu acho que, até como o Marcos disse ali, é o novo petróleo da vez. Então, todos estão interessados em um dado que você trabalhou e pode fazer a diferença na tomada de decisão de muitas empresas. Legal. Nós temos uma pergunta aqui do Alan. Antes, Uma pergunta aqui do Alan que é interessante. Ele está perguntando que cuidado tem que ter para evitar que o Data Lake ele se torne um Data Swamp. Acho que ele está falando sobre lixo no dado, né? Eu não sei se o Data Swamp é um termo diferente. O sonho é um pântano, né? É um pântano, então. Então, quer dizer, seria você acaba sujar o seu lago, uma coisa assim. transformar o seu data lake em algo inútil. Então, é bem interessante essa pergunta, porque se a gente olha para essa evolução, antigamente você tinha um banco e um relatório naquele próprio sistema. A performance do servidor de aplicação fez com que você segregasse os dados de relatório dos dados de produção. Então, você começa a ter um servidor só para relatório e a disponibilização do Data Warehouse. Acho que uma das grandes diferenças entre o Data Warehouse e o Data Lake é que no Data Warehouse você já fazia um filtro do que ia para o cubo.
Então, Isso. esse já é um trabalho de limpeza. Por que que eu vou disponibilizar no Data Warehouse, sabendo que o custo de armazenamento é grande, um dado que não é útil para mim, que eu não vou utilizar? Já o conceito de Data Lake é diferente, ele vai trabalhar com zonas ou datasets. Então, você tem uma área que eu trago o dado, que é chamada de land zone, uma área que eu transformo o dado e uma área que eu disponibilizo o dado para consumo, que é a área chamada de trusted. Quando é que um data lake se torna um pântano de dados? Quando você não tem essa divisão de zonas e os dados entram todos no mesmo lugar. E aí você cai num problema que é o custo da limpeza e descoberta do dado num data lake não torna ele viável. E aí você volta no tempo para um data warehouse desestruturado, onde você tem que ter um alto custo de busca e descoberta do dado. Então, o conceito de pântano de dados, ou data swamp, é um data lake sem padronização, sem um trabalho de arquitetura e sem um trabalho de evolução de disponibilizar esses dados para serem confiáveis. Marcos, assim, quando nós falamos de data lake, e data lake envolve dados não estruturados, não significa que são dados desorganizados, né? Exatamente. Até para ele ser desestruturado, ele precisa ter uma lógica e uma Uma certa organização. organização, exatamente. Eu te confesso que quando eu vi o conceito de data lake pela primeira vez, eu mesmo fiquei confuso. Por que que você vai jogar num data lake uma estrutura de dados não estruturados? Não Qual é o estruturado. sentido disso na comparação com data warehouse? A gente está falando hoje de preparar um data lake para machine learning e data science. Então, quanto mais dados você tiver ali para cruzar, por exemplo, comparando com a evolução histórica, como o Rodrigo bem falou, antigamente você pegava um relatório e puxava para o Excel. Por Isso. exemplo, dados de venda no último mês. Você trazia para o Excel. Agora eu quero saber qual foi o produto mais vendido. Aí você tem que pegar o relatório de vendas e um outro relatório de produto, com outro relatório de custo do produto, para conseguir ter um BI para responder a pergunta de qual foi o produto mais vendido no período e qual é a margem de lucro que ele trouxe. Esse dado refinado, ele já é uma estrutura de business intelligence. Para o Data Lake, você começa a cruzar o maior número possível de informações que vão ser úteis sem precisar ter um trabalho de busca e descoberta, porque ele já está no lago. Você só precisa apontar para ele. Então, ele está organizado dentro do lago, ele é um fator primordial para você conseguir ter um projeto de Machine Learning e Data Science. Exato. Legal. Temos mais perguntas? Não, tem uma pergunta minha. Então, o BI, no caso, a função dele é ser essa ferramenta que vai unir as informações, tanto estruturado, não estruturado. Esse é o, resumindo, se a gente fosse resumir o que é o BI, é justamente isso, fazer essa união dos dados, né? Que eu tenho dado Exatamente. Uma coisa não viabiliza a outra. Hoje a gente está falando de Data Analytics em Data Lake, então eu não tenho mais BI. Não, BI é a estrutura de relatórios que você disponibiliza para o consumo final da área de negócio. Então, por exemplo, você pode ter um dashboard estático. Aquele dashboard me mostra em formato de gráfico ou qualquer outro formato visual um dado do que já aconteceu. Qual é a diferença de um mero dashboard para um BI? O BI, você consegue orquestrar o dado que você quer ver. Então, existem estruturas de BI hoje que são drag and drop. Você arrasta e solta. Eu quero as vendas daquele período, naquele momento, feitas por aquele vendedor. O relatório ele é construído na hora. Então, uma estrutura de business intelligence, ela é um grande painel de consultas e queries por trás que já vão atrás dos dados certos, que podem estar num data warehouse ou apontando para um data lake. entendi. Legal. Legal, pessoal. Lembrando que o pessoal que entrou um pouquinho mais tarde está sendo gravado e vocês podem assistir, né? Está muito interessante e tal, e vai ficar disponível para vocês. E não esqueçam, façam perguntas, aproveitem o conhecimento do Rodrigo e do Marcos, nossos especialistas, né? Participem bastante aí. Paulo. Muito bem, tem outra pergunta ali? Não? Não, Então vamos seguir. Muito bem, então falamos aqui das tecnologias, conceitos, né? Mas como que está a maturidade das empresas, das nossas empresas, do nosso mercado, com relação ao uso dessas tecnologias para tratar esses dados nessa nova realidade? Então, uma análise da Harvard Business Review aponta que só 92%, quer dizer, só não, a grande maioria, né, só na verdade é ao contrário, só 8% dos líderes hoje já estão implementando uma estrutura de data analytics. 92%
das empresas ainda tem dificuldade. E aí os principais fatores são, acho que esse gráfico ele mostra muito bem essa maturidade. Quase metade das iniciativas de Data Warehouse hoje olham somente para reduzir custo. Se você olhar a evolução, lançar novos produtos, identificar oportunidades de inovação, aumentar a receita, reduzir o tempo de time to market, né, o lançamento de novas estratégias no mercado, e até estabelecer uma cultura de tomada de decisão baseada em dados, a gente está falando aí de 30% das empresas. Então, ainda tem muito chão pela frente para a gente elevar a maturidade. E aí, quando a gente entra em empresas, a gente vê, por exemplo, que a maior parte do trabalho hoje dos analistas e engenheiros de dados ainda é descobrir os dados. Então, menos de 1% dos dados nas empresas são usados ou analisados. E 73% das organizações ainda têm dados que não são úteis para análise. Então, tem muito dado ainda que não foi descoberto, muito dado ainda que não foi capturado para você ser capaz de disponibilizar ele para uma tomada de decisão. E aí, pensando na evolução das empresas, você tem a empresa totalmente orientada a dados, a decisões baseadas em dados, que é chamado de data-driven, e a gente tem até empresas que já estão produtizando os dados. Ou seja, os dados que eles disponibilizam sobre a área de negócio deles viram produtos que são comercializados. Exemplo, o Google. No Brasil, a gente tem Serasa. O Serasa vende informações de risco de crédito e a gente tem até as iniciativas de Open Finance dos bancos brasileiros, aonde você tem os seus dados financeiros sendo compartilhados com outros bancos para poder aumentar o teu score de crédito. Bom, olhando aqui esse painel que você mencionou, né, a maior dificuldade de 92% das empresas é o obstáculo organizacional e cultural. Isso nós podemos traduzir como boa parte mão de obra qualificada, né? Eu diria que mão de obra qualificada, que eu acho até um fator muito, muito importante, que eu sempre coloco, às vezes, em reunião, o analista de dados ele não deveria ter só a função de fazer query. Ele deveria também agregar valor às empresas, oferecendo os melhores insights ou as melhores perguntas. Então, você tem a maturidade da mão de obra e a evolução da mão de obra, tanto tecnicamente quanto em relação ao próprio negócio, mas a gente tem também uma coisa que é chamada no mercado hoje de data literacy, ou literatura de dados, que é a capacidade dos gestores de ler os dados que são disponibilizados. E também o avanço da estratégia de TI. Tem muita empresa hoje investindo muito dinheiro somente em descoberta e extração. E deixando a parte de disponibilização sob demanda. Marcos, ainda tenho duas perguntas para você sobre esse assunto. Toda empresa ela tem que ter essa maturidade de dados? Toda empresa ela deve estabelecer dados ou tem empresa que não tem que trabalhar com dados? Isso cabe para todos, é para alguns? Como é que funciona essa parte? Eu acho que depende de cada nicho de atuação de empresas. Então, por exemplo, se você está falando de uma empresa que vai produtizar o seu dado, sim, ela tem que percorrer todos esses estágios. Mas tem empresa, por exemplo, que só disponibilizar o dado para tomada de decisão é o suficiente. Se você pensar em empresas muito mais de serviços de commodity, que se diferenciam por preço, a tomada de decisão é muito em cima de redução de custo de produção e margem de venda no mercado. Ela precisa de um dado muito rápido para tomar decisão. Então, a velocidade da disponibilização é o fator estratégico para essa empresa. Tem outras empresas que 100% das decisões têm que ser totalmente orientada a dados, data-driven. Por exemplo, o mercado financeiro. A decisão de compra ou não de uma ação ou de um investimento, ela é muito informação em tempo real. Você está falando até de milissegundos de transações financeiras. Você pega um leilão da bolsa, por exemplo, quem faz a transação financeira mais rápido é quem tem mais oportunidade de ganho. Então, a decisão usando dados para decidir se compra ou se vende uma ação, ela é crítica em relação à disponibilização do dado e em que velocidade ele está disponível. E acho que isso varia um pouco de tipo de empresa e segmento de mercado. Então depende muito do que ela trabalha, né? Exatamente. E aonde ela quer chegar, qual é a estratégia de dados dela. Mas vamos dizer que a gente tem uma empresa que ela realmente tenha que utilizar dados, né? Ela está dentro de algum segmento desses que você citou. Quando acho que ele inicia, imaginar que uma empresa que ela não tem... eu vi isso muito em governança de dados
na pós-graduação agora, e aí eu acho que tem as empresas que elas não têm noção nenhuma, né, de que tem dados. Então, como que ela começa a perceber isso? Tá, eu acho que, independente da decisão estratégica e técnica de qual tecnologia vai utilizar, se é Data Warehouse, se é BI, se é Data Lake, qual a estrutura de cloud que vai utilizar, eu acho que a empresa, primeiro, ela tem que conhecer que dados ela tem dentro de casa. Então, independente da tecnologia onde você vai construir o teu BI ou vai migrar o seu Data Lake, que dados eu tenho hoje? Acho que esse é o primeiro passo. Ter um mapeamento de dados. E aí essa disciplina de governança de dados, ela fala exatamente isso. Bom você tocar nesse tema, porque ela é muito negligenciada nos projetos de Data Analytics. O pessoal foca muito no trabalho de extração e construir query e esquece da organização do dado. Então, primeiro, a parte de descoberta e extração é exatamente essa. Qual é a estrutura de modelo de relacionamento que eu tenho nos meus dados dentro de casa? Para que eles servem? Qual é o dicionário de dados? O que esse dado me responde em relação a uma informação estratégica de mercado? Aí sim, em cima dessa estrutura, eu consigo fazer perguntas certas e disponibilizar dados de uma maneira mais íntegra. Ótimo, muito bom. Temos uma pergunta aqui do Caio Jorge, bastante interessante, pessoal. Ele gostaria de saber qual o maior desafio hoje para mantermos os dados seguros e com custos plausíveis. Essa é tua, Rodrigo. Bom, na verdade, como o Marcos disse aí, a gente tem no Data Lake hoje, a gente tem a gestão das informações, tá? E isso é possível fazer a gestão, até por conta da lei LGPD, que a gente sabe que não pode compartilhar as informações e documentos das pessoas. Você tem como fazer toda essa gestão e trabalhar somente aquilo que você precisa através das ferramentas que você tem na nuvem hoje, tá? Um exemplo que eu vou dar aqui bem rapidamente, para a gente não se estender, o Databricks. A gente tem a ferramenta do Databricks dentro da AWS, dentro da Azure e dentro do GCP. Através do controle do Unity Catalog, tá? Inclusive a gente tem aí uns 3 meses, mais ou menos, que a Databricks implantou isso daí. O que é esse Unity Catalog? Eu consigo exatamente fazer a gestão e a orquestração de todos os dados, disponibilizando informação somente para quem precisa. Inclusive, você consegue disponibilizar um único registro para uma pessoa. Então, para você entender o nível que a gente tem de controle, porém, como o Marcos disse, ninguém usa. Ninguém para pensar e para fazer a arquitetura do seu lado de dados, né, do seu data lake, para poder compartilhar e poder conseguir fazer a gestão dos dados. Porque sem isso daí, você não vai conseguir, tá? Então, e até também respondendo a questão aí do Caio, não é tão simples e também não é barato, mas o quanto custa a informação final que vai ser gerada para você, estrategicamente para a empresa, que tomada de decisão que a sua empresa vai ter em função desse resultado. Eu acredito que seja muito maior do que o custo. Né? Então, respondendo aí, a gente tem ferramentas, tem como fazer, o que fazer, e se você trocar de uma nuvem para outra, a tua gestão permanece a mesma, tá? Porque você está usando uma ferramenta comum entre as 3 nuvens, a Azure, a AWS e a GCP, tá bom? E tem um pilar muito importante também de colocar, que é o pilar da segurança da informação, que são 3 fatores, né? Confidencialidade do dado, garantir que só as pessoas certas usam os dados, e aí tem uma série de ferramentas que implementam essa grupo de acesso, permissão, perfil, auditoria. Você tem a questão da disponibilidade do dado, que é garantir que o dado está disponível para consulta quando necessário, e a questão da integridade, garantir que o dado é correto. Esse pilar, hoje, dependendo de alguns segmentos de mercado, ele gera multa, que ultrapassa em muito o custo de um projeto de segurança de dados. Você tem o mercado financeiro com a norma Bacen 3380, você tem, por exemplo, para quem faz transação eletrônica com cartão, você tem a norma PCI, você tem Sarbanes-Oxley para quando tem empresas listadas na Bolsa de Nova York. Então, o custo ou o risco de não estar seguro, ele é muito menor do que uma multa, por exemplo, por um vazamento de dados em algumas áreas de atuação.
Isso é da área da governança de dados, né? Exatamente. Tudo bem. Temos mais perguntas no chat? Não? Ok, então vamos para a pergunta. Então, eu acho interessante a parte de dados, né? Eu fazendo até minha pós meio que relacionada ali na área. Então, eu converso bastante com colegas que estão iniciando ali na carreira ou amigos que já trabalham também. Eu acho interessante a gente falar isso. O que é necessário para ingressar na área de dados, né? Tipo, quais são as principais ferramentas que precisa conhecer, né, para trabalhar com dados? Como formar essa mão de obra especializada, né? Que tá pendente ali, né? Boa Exatamente. pergunta. Eu acho que primeiro uma principal dúvida que a gente precisa tirar do pessoal, uma dúvida muito comum, e a gente encontra muito isso até em projetos, é essas definições de papéis e responsabilidades. Então, a figura do arquiteto seria a pessoa pré-projeto de dados, que faz todo o desenho da arquitetura e toda a modelagem dos dados disponíveis, mas ele também atua com o desenho de como vai ser a estrutura ou de data warehouse ou de data lake. Esse papel do arquiteto, ele é um papel de planejamento e desenho de como vai funcionar a arquitetura para que aí sim o engenheiro possa trabalhar, que é o papel do Rodrigo. Diz aí, Rodrigo, qual é o dia a dia do engenheiro? Vamos lá. O engenheiro, a principal função dele é criar os processos de ETL, fazer a gestão dos dados, para tudo aquilo que o arquiteto fez, para que ele propôs uma solução, seja para um data warehouse, seja para um data lake. Então, o engenheiro ele vai entender toda a demanda que foi passada para ele e vamos construir o que a gente precisa aí. Então, é um processo de ETL, a gente tem que fazer uma higienização dos dados, uma limpeza, preparar, disponibilizar da forma como foi arquitetado isso daí. Só que o que acontece? Muitas vezes o pessoal acaba confundindo o engenheiro com um analista ou até mesmo um especialista da área, um cara da área de negócio. E não, né? O nosso papel, no caso, eu trabalho aqui em parceria com o Marcos, eu sempre tenho que preparar todos os dados, tenho que disponibilizar para que o analista, em função daquilo que eu preparei, que eu fiz a ingestão dos dados, sejam dados estruturados, sejam dados estruturados, dados da empresa, dados de fora da empresa, aí sim, aqueles dados já no banco de dados ou no Unit Catalog do Databricks, o analista vai fazer o papel dele de começar a analisar aquilo que foi disponibilizado. Muito bem. Então, quer dizer, Rodrigo, o engenheiro, ele cuida mais, ele foca mais na forma do que no conteúdo. Exatamente. A gente precisa ter a garantia de que aquilo que nos foi solicitado, que é a coleta dos dados, a ingestão dos dados, essa limpeza, esse preparo, esse cuidado, inclusive também, olha, a gente não pode divulgar o CPF das pessoas, não pode divulgar o e-mail particular, não pode divulgar o telefone. Então, tudo isso cabe a nós preparar e disponibilizar para o analista aquilo que ele efetivamente precisa para começar, aí sim, montar um dashboard. Acho que o Marco pode explicar um pouquinho melhor aí do analista. O analista, ele é a pessoa que vai ser demandada a fazer relatórios. É ele que vai construir os dashboards, é ele que vai construir as estruturas de business intelligence. Então, o trabalho dele começa em cima de um dado que já existe e já está limpo, que é o trabalho do engenheiro. Exatamente. E aí tem muito essa confusão no mercado, porque às vezes se contrata analista, espera-se que ele faça o trabalho de ETL, de extração e limpeza. Ou demanda-se, contrata-se um engenheiro, mas a maior parte do trabalho dele no dia a dia é só construir relatório. Na verdade, o que você tem são papéis ali. Não que o engenheiro não consiga desenvolver o papel de analista. Até se a gente pensar numa evolução histórica, até numa linha do tempo, primeiro você se forma analista, para depois você crescer e virar engenheiro. E a evolução do analista é ou ele vira especialista de negócio, ou ele vai para a área técnica e se torna engenheiro. Então, o especialista de negócio, ele pode ser um analista que conhece a fundo aquele negócio. Então, um analista de dados, ele é um generalista em relação aos dados que ele constrói relatório. Ele constrói uma query tanto para um dado financeiro quanto para um dado de varejo. Já o experiente, o especialista de mercado, ele conhece a fundo aquele mercado. Então, se você tem um especialista financeiro, por exemplo, ele é capaz de interpretar o relatório financeiro e fazer diagnósticos.
coisa que o analista não consegue porque ele não conhece a fundo aquele mercado específico. E aí você tem especialistas de dados na área financeira, na área de varejo, na área de e-commerce, e aí isso difere o papel do analista para o especialista. Legal. Temos uma pergunta interessante aqui da Marisol. E ela falou o seguinte: como preparar o gestor para que ele consiga se fazer entender com relação à sua necessidade? É frequente o gestor não saber exatamente o que quer, mas quer. Ótima pergunta. Isso se chama literatura de dados, que é da mesma forma que a empresa investe em tecnologia para montar um data warehouse ou um data lake e contratação de analistas ou engenheiros de dados, os gestores eles precisam se capacitar em data literacy, em literatura de dados, para eles serem capazes não só de interpretar os dados, como de darem a devida importância para esses dados que estão sendo gerados. Senão você tem uma estrutura de dados muito boa na empresa, mas pessoas que não utilizam, que não consomem esses dados disponibilizados. Muito bem. Temos mais uma pergunta do Lucas Antunes, que ele fala o seguinte: já me falaram que a função de analista de BI vai acabar e ser substituída pelo cientista de dados. BI olha o que aconteceu, o cientista diz o que vai acontecer, traz mais valor para a empresa, né? Vocês também pensam dessa forma? Deixa eu dar minha visão primeiro, depois o Rodrigo dá a dele. Vai lá. Eu acho que ainda são coisas distintas. Levando em consideração que tem empresas em maturidade diferente, tem empresa que não consegue nem disponibilizar dado ainda. Então, falar de cientista de dados para essa empresa ainda é muito prematuro. Ela ainda está muito no trabalho de descoberta, ter o dado correto, disponibilizado. Essa empresa ainda vai continuar precisando de um analista e de um BI. Para ela é suficiente. Agora, existem empresas que os dados já são diferencial competitivo para tomada de decisão, que são as empresas data-driven. Aí entra a função do cientista. Qual é a diferença entre o cientista, o analista e o engenheiro? O cientista ele olha para a tendência futura. Então, ele é um estatístico, um matemático. Então, até se vocês perguntarem, o que o cientista de dados precisa conhecer? Todo o trabalho do analista e do engenheiro, mais probabilidade, distribuição, moda, cálculo, álgebra linear, porque ele vai fazer a análise preditiva de dado, ele vai olhar para o futuro. Ele vai responder sobre coisas que ainda não aconteceram. Então, a principal diferença entre o cientista e o analista é que o analista ele olha para o que já aconteceu. Ele é descritivo. E o cientista ele é preditivo. Ele faz análise do que pode vir a acontecer, para que aí sim um consultor ou um gestor possa tomar a decisão. Essa dúvida entre cientista e engenheiro e analista ela é muito comum. Ela é muito comum no mercado. E assim, na prática, a gente pode até dizer que muitas empresas erram por contratar um cientista sem ter o dado disponível para que o cientista consiga trabalhar em cima. Então, estima-se que 60% do tempo de um cientista é limpando o dado. Quando você tem uma estrutura onde existe um cientista e um engenheiro, o cientista vai trabalhar em cima do dado que já foi preparado e disponibilizado pelo engenheiro. Diga aí, Rodrigo, como é que você vê isso no dia a dia? Eu concordo também com você, mas eu tenho uma visão também, até em função da pergunta que o Lucas fez ali. O que acontece? O analista e o cientista, né? Porque você vai associar o analista ao BI e o cientista ao Data Lake. E se nós voltarmos lá no início, tanto o Data Warehouse era trabalhado pelo analista de BI e o Data Lake é trabalhado pelo cientista de dados. Porém, o que acontece? Dentro do Data Lake, a gente tem o Data Warehouse e os dados estruturados. Porque o que é o Data Warehouse? É o dado estruturado. Então, não é que o analista de BI vai acabar. Na verdade, você vai precisar estudar um pouco mais para que você aprenda as novas tendências e tecnologias, porque nada mais é do que o Data Warehouse, que era um servidor on-premises, perto de um Data Lake que é um cloud. Qual que é a diferença entre eles? É a externa cloud e também ter os dados estruturados. O cara de BI, que era o analista de BI, para ele se tornar um cientista nesta visão aí da pergunta do Lucas, o que acontece? Ele vai ter que aprender essas novas tecnologias.
Porque o Data Warehouse evoluiu. É o Data Lake hoje. Então, consequentemente, o analista de BI, ele evoluiu também, ele vai se tornar o cientista, mas, lembrando, como o Marcos bem posicionou, você vai ter que estudar, você tem que ir atrás das informações e das tecnologias, porque senão, sim, você vai ficar parado no tempo do Data Warehouse. E vai chegar uma hora que o Data Warehouse talvez possa não existir mais. O seu Data Warehouse vai estar na nuvem. Não tem como. Você não vai conseguir manter, vamos falar assim, em questão de energia, de rede, de redundância, de informação, de backup, sendo que você tem tudo isso na nuvem, contratado com serviço um clique. É isso. E você não precisa ter uma gama de funcionários ali tratando para deixar o servidor no ar, tratando para o banco de dados seu está sendo feito o backup e a restauração 24/7. Na nuvem você tem tudo isso, basta um clique. Aí vem também a questão do custo, mas tudo é plausível, né? Conforme você evolui, você também evolui dentro da nuvem. E um fator até que a gente pode colocar seria a segurança desses dados também, certo? Hoje você está muito mais exposto dentro da sua empresa que muitas vezes na nuvem, certo? Com toda certeza. Os firewalls existentes hoje na nuvem, você não tem na sua empresa. E uma coisa também que é importante frisar, voltando à questão da maturidade do mercado, tem muita vaga aberta que a própria descrição da vaga, ela já é discrepante em relação à própria função da pessoa. Então, você tem arquiteto sendo contratado e esperando que ele desenvolva e faça o trabalho do engenheiro. Você tem engenheiro que ele se preparou para desenvolver e para fazer o processo de ETL transformação e cobra-se dele que desenhe arquitetura e que faça projeto. Você tem analista que espera-se que ele conheça ETL e infraestrutura de cloud. Isso também vai acontecer com o cientista. Então, hoje, muita gente contrata cientista e espera que ele abrace tudo. O cientista é arquiteto, analista, engenheiro, e ele tem que fazer tudo. Ou espera-se que o engenheiro também vai ser capaz de aprender rapidamente sobre um projeto de IA. A gente encontra essas discrepâncias. Sobrecarga de função, né? Pois essa coisa acontece muito na nossa área, né? E isso não aconteceria, ou não acontece, né? Na engenharia, na construção civil. Os papéis são bem definidos e bem claros as responsabilidades e as atuações. A nossa área, às vezes, é um pouco confusa aí. As fronteiras são invadidas, né? Não é de agora, mas o interessante é que agora a evolução está sendo tão rápida, né? E a demanda de profissional qualificado é tão alta que está gerando muita confusão, né? E muita mistura de papéis e responsabilidades. Os prazos apertados, normalmente, né? Então, mas é muito interessante essas duas ilustrações que vocês trouxeram aqui da capivara ali, a capivara, aquele animal, onde mostra direitinho ali a distinção de uma atividade. E a da esquerda aqui também muito interessante. Vou pedir para vocês falarem um pouquinho sobre isso e depois a gente vai para mais uma pergunta. Tá. Eu acho que isso vai seguir conforme a evolução do mercado de Data Analytics. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão conseguir acertar os cargos, as descrições de vagas, os projetos vão ter esse escopo muito bem definido. Eu digo que hoje a área de Data Analytics ela tem um papel muito consultivo. A gente não é só fazedor de relatório. A gente precisa ser capaz de orientar o cliente sobre qual é a melhor abordagem de dados que serve para ele. Então, nem todo cliente precisa de Data Lake. Exato. Agora, o Data Lake sozinho ele não faz nada, ele precisa também de um projeto de BI, ele precisa também de um projeto de arquitetura, um projeto de segurança. É uma disciplina complexa hoje que a gente tem até que melhorar a forma até de abordagem dos clientes. Porque senão contrata-se um Data Analytics, mas quando você vai ver na prática, o trabalho dele é só fazer query. E ele fica correndo literalmente atrás do dado para achar ele e disponibilizar um relatório confiável. Exato. Muito bem. Temos mais uma pergunta do Caio Jorge. Ele pergunta o seguinte: onde o administrador de banco de dados, o DBA, se posiciona nessas diversas funções, né? Ele é uma função ou parte ou é englobado por outra? Deixa eu jogar mais uma controvérsia aí e deixar essa para o Rodrigo responder.
Cara, assim, a gente vê em alguns projetos, a gente se depara com pessoas que têm o conhecimento de DBA, mas que querem migrar para a área de Data Analytics, mas você vê claramente dentro do projeto que ainda se comporta como um DBA. Tem uma diferença, e aí o Rodrigo pode explicar melhor. O DBA, ele tinha uma função muito do ciclo de vida do dado. Ele tem que preparar o banco, instalar o banco, modelar o banco, disponibilizar o dado, fazer consulta. Ele era o cara que fazia tudo no banco. Ele era o full stack do banco. Sustentação, projeto, query. Em Data Analytics, você já tem esses papéis distintos. O arquiteto, o engenheiro, o analista, o cientista. O que o DBA precisa para virar um analista, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, é aprender essas novas tecnologias, porque o conceito muda. Você está trabalhando num banco ali, num servidor, e quando você vai para uma estrutura de Data Lake, por exemplo, de Data Analytics, você está falando de dados na nuvem. Com diversas estruturas, diversas Sim. ferramentas, Aí né? Um universo muito maior, né? Exatamente, Zé. E aí, só complementando o gancho aí do Marcos, o que acontece, né? O DBA, ele é muito focado no banco mesmo, né? No acesso, permitir, não permitir isso, aquilo. E quando ele chega num data lake, o que ele vai fazer com um áudio do WhatsApp, por exemplo? Como é que ele vai, o que ele vai fazer com isso? Aquilo que não é estruturado, né? O dado não estruturado. Como que ele vai trabalhar? Exatamente. A vida inteira ele trabalhou com dado estruturado, né? Exatamente. Então é aí que entra a parte do DBA, onde ele também tem que evoluir. Ele tem que evoluir porque você precisa se entender o como você vai disponibilizar uma informação estruturada ou desestruturada, levando em consideração a lei LGPD, o que você vai permitir que as pessoas do departamento de RH visualizem, do departamento de logística, departamento financeiro. Ali entra a gestão dos dados. Essa gestão pode ser feita por um DBA, desde que ele tenha evoluído também. Porque ali no final, o conceito, o analista vai fazer o quê? Ele vai fazer uma query no que o DBA, ou no que o engenheiro, no que um arquiteto disponibilizou para ele. Seja um arquivo Parquet, seja um arquivo CSV, seja mesmo uma tabela que foi abastecida, foi feita uma ingestão de dados, tá? Então, tanto o analista, né, até pegando o gancho da pergunta do Lucas, o cara do BI vai morrer? Não, ele não vai morrer, ele tem que evoluir. Da mesma forma, o DBA também. Ele tem que evoluir, ele tem que fazer essa gestão dos dados, que é a mesma coisa que ele fazia lá atrás. Só que lá atrás ele dava um comandinho e pronto, agora só o fulano tem acesso lá, só o esquema X tem acesso, só o banco de dados tal que vai ser acessível, tal. E não. Agora, no Data Lake é completamente diferente, mas a gente está falando da mesma coisa. São os dados e os acessos. Então, é uma evolução. Isso é natural. Tem que evoluir também, senão vai ficar para trás. Muito bem. Bom. E nessa evolução, entendo, nós colocamos um slide, a gente vai passar por essas tecnologias aí de alguma forma, certo? Isso. O Gartner, ele faz análises de diversas tecnologias e tendências de mercado e ele publica um relatório anual. O de 2023 ainda não saiu, porque eles só vão preparar agora no início do ano que vem, mas do relatório de 2022, falando de ferramentas de analytics e de BI, a Microsoft com Power BI, ela está líder aqui disparado na frente do segundo colocado, que é o Tableau. Então, hoje, as duas principais ferramentas de BI e de Analytics requeridas no mercado é o Power BI e o Tableau. E aqui na direita a gente tem as estruturas de cloud, incluindo os data lakes. Então, acho que a visão do DBA antigamente, inclusive os DBA, eles se nomeavam, né? Eu sou DBA Oracle, eu sou DBA SQL Server. Isso, eram Agora, especialistas, né, naquela tecnologia. Né? Exato. agora você é um engenheiro de dados com conhecimento em estrutura ou AWS, ou Microsoft Azure, ou Google Cloud Platform, o GCP. Você evolui para conhecer a estrutura de banco em nuvem. Como um banco em nuvem se comporta. Então, eu diria que hoje a tendência de mercado é Power BI Microsoft com Data Lake Azure, ou Data Lake AWS, ou Data Lake GCP, ou consumo de BI em Tableau. E aí o Rodrigo pode falar melhor aí de qual é a carreira
o que você precisa estudar, né? Que tecnologia você precisa aprender para atuar nessa área? Exatamente. Bom, falando um pouco aí de carreira, o que o pessoal tem, até alguns colegas de trabalho me perguntam. Você tem sim que entender de nuvem. Eu digo que você não pode ser ferramenteiro, tá? O ferramenteiro, ele usa aquela ferramenta, mudou, ele não faz mais nada. Não, não é assim. Você tem que entender o conceito, o que é o conceito da nuvem, o que aquela ferramenta vai prover para você de informação, como é que você consegue chegar em determinadas informações, como é que você faz a ingestão, a extração, a limpeza, enfim. Tanto a Azure como a AWS e a GCP, a gente colocou aqui, no caso, três ferramentas, que é o Airflow, o Spark e o Databricks. Ambas, todas elas, têm a mesma ferramenta. Muito provavelmente você não vai ter que modificar código, isso ou aquilo. São algo assim, é algo muito pontual que você vai ter que fazer na questão de ajuste, se você migrar entre uma e outra. Mas você entendendo o que é o Apache Spark, o que é o Airflow e o que é o Databricks, o que essas ferramentas fazem, para que elas servem. Inclusive, todo o contexto que nós estávamos falando aqui, os exemplos, muitos vão de encontro ao Databricks, que é uma ferramenta extremamente poderosa, uma ferramenta que tem uma gestão dos dados muito boa, tá? Você consegue disponibilizar somente aquilo que cada um tem que ver mesmo. Isso no ponto em que o analista nem chegou a construir o relatório, tá? O próprio analista da área de logística, ele só vai enxergar os dados de logística, vai conseguir gerar um indicador para conseguir plugar um dashboard na ponta. Então, o que eu aconselho? Você dá uma estudadinha nas nuvens. O que são nuvens? São várias ferramentas e vários serviços disponíveis. Como é que eu uso esse serviço? Eu tenho serviço de armazenagem, o storage, tenho serviço de orquestração de processos, o Airflow. Eu tenho o Apache, onde eu tenho também orquestração de processos, agendamento de jobs, tal, enfim. E o Databricks, que é uma ferramenta extremamente poderosa. Eu acredito que você, focando nessas principais tecnologias que tem aqui, você vai conseguir sair do lado de lá. Porque, fora isso aqui, a tela ia ficar cheia de bolinha, porque tem muita tecnologia, tem muita ferramenta disponível dentro de uma nuvem. Eu acho que essas são as principais. Até eu esqueci ali de falar do Looker, mas ele é um cara, um concorrente aí do Power BI, mas ele foi comprado pelo Google, já tem um tempo, mas ele ainda precisa amadurecer. O propósito dele é outro. Então, eu acho que com isso vocês vão conseguir, pelo menos, entrar aqui na carreira entre engenheiro, analista, cientista, e aí cada um vai para aquilo que sente mais confortável. Eu gosto de mexer, eu gosto de dados, eu gosto de fazer ingestão de dados, eu gosto de garimpar. Então, você vai para a parte de engenharia. O analista, ele constrói os dashboards, ele constrói a estrutura, o cubo e tal, fala com a área de negócio, entende o negócio e transforma aquele negócio em indicador usando a tecnologia, porque o cara do negócio não entende de tecnologia. Ele quer um indicador disponível ali para tomar uma decisão. O analista vai ter que entender o que ele vai ter que fazer e entrar em contato com o engenheiro e falar, viu, ele está precisando disso aqui, como é que eu pego, onde eu pego, o que eu faço? E aí esse é o papel do cara. Inclusive, tanto o analista quanto o cientista, né, Marcos? Eles têm que estar alinhados com o gestor e com quem vai receber essa informação. Pessoal, nossa jornada, infelizmente, está quase chegando ao fim. Está na velocidade da luz. Espacial. Está quase. A gente tem mais uma pergunta aqui do Alan. E aproveitem, pessoal, vamos fazer mais algumas perguntas, que o tempo está quase chegando ao fim, né? O Alan pergunta que, falando em cloud, qual a opinião sobre o lançamento da Magalu Cloud? E como ela poderá afetar o mercado 3.0, uma vez que trará custos mais acessíveis para pequenas e médias empresas? Assim, a primeira coisa que eu responderia eu acho que a Magalu ela não conflita com o trabalho da 3Com, na verdade é mais uma opção de plataforma tecnológica para a gente conseguir alocar os recursos de Data Analytics dentro de projetos. O principal hoje argumento de marketing da Magalu Cloud é ser uma cloud brasileira, e isso bate diretamente no marco civil da internet.
que é você ter dados disponibilizados em território brasileiro, que é uma questão que os grandes provedores de cloud hoje sofrem. Justificar que o dado esteja no Brasil. Isso, inclusive, é uma opção de contratação. Se você contrata uma nuvem AWS, ou um Data Lake AWS, por exemplo, você tem a opção dele ser na nuvem, e aí você não sabe aonde fisicamente esse dado está, ou você tem uma cloud chamada de cloud, a nacionalização da cloud. Você garante que esses servidores estão dentro de um data center no Brasil. A Magalu Cloud, para mim, ela pega dois nichos. Um nicho de quem quer que o dado esteja no Brasil, e ele pega um nicho mais de dado de cloud comoditizado. Ou seja, eu quero preço. Eu quero preço e facilidade de instalação. Para mim, a Magalu Cloud, ela nunca vai chegar a concorrer especificamente com Azure, AWS e Google Cloud. Eu acho que são segmentos de mercado distintos. Eu acho que aquele cliente, e tem um dado interessante, eu já fui gerente de data center, e 80% do mercado de data center não são os data centers competindo entre si. São as empresas que ainda têm dados in-house e nem utiliza data center ainda. Eu acho, na minha opinião, que a Magalu Cloud ela entra nesse segmento. Pegar o pequeno, médio e o empresário que ainda não tem uma estratégia de dados e ajudar eles a ter um primeiro contato com a nuvem. Obviamente, eles vão tentar entrar com trabalho consultivo, projetos de virtualização ou de migração para a nuvem, que é um mercado bastante interessante também. E, na prática, eu particularmente não acredito que a Magalu desenvolveu uma tecnologia 100% proprietária para isso. Eu acho que tem muita coisa aí por trás que são essas bolinhas que a gente colocou aqui. Exatamente. A gente está falando das mesmas tecnologias. Eu tenho também essa mesma visão, só complementando, eu acredito que ela esteja disponibilizando ou ela vem querer concorrer na área do varejo. Então, ela vai dizer o seguinte, eu tenho determinada informação, eu tenho minha nuvem aqui, tenho determinada informação onde já tenho os dados trabalhados, vai de encontro àquilo que a gente está falando aqui. Então, eu tenho informações do varejo do Brasil e eu posso disponibilizar para você. Você sabia quantos % dos brasileiros compram geladeira branca? Entendeu? Ela vai conseguir responder ou ela vai conseguir entregar essa informação para o próprio concorrente dela, mas o concorrente vai estar pagando. Então, eu acho que o objetivo dela é outro também. Quanto mais dados a Magalu Cloud tiver dentro do seu ambiente de cloud, mais ela consegue produtizar a venda do dado sobre o mercado. E aí, aquela pergunta sobre o Market Analytics, ele vai ler esse dado sobre o varejo criado dentro da estrutura da Magalu Cloud. Exatamente. Exatamente. Estava vendo aqui, enquanto vocês falavam, o comparar Magalu ela Cloud... mais- podemos comparar a Magalu Cloud mais como, por exemplo, a Local Web, uma outra empresa provedora nesse nível, né? Isso. Ela tenta fazer, não, está fazendo, né? O que os grandes players globais estão fazendo numa escala nacional para atingir, como o Marcos bem mencionou, né? Um nicho, né, bem específico ali, uma fatia desse mercado. Afinal, é um mercado bem grande, né? E falando sobre tendência de futuro, a Harvard Business Review está apontando o cientista de dados como uma das carreiras mais promissoras para o próximo século. E o Financial News ele está falando que essa demanda por analista e engenheiro de dados, e cientista de dados, é um momento, uma evolução sem precedente e vai criar um gap de talento nas empresas. Ou seja, quem investir a carreira hoje em engenheiro de dados, ou analista de dados, ou até cientista de dados, está sendo considerado uma das futuras promessas de carreira para o próximo século. Meu filho tem 17 anos, ele já está com aquela pergunta de para onde eu entro no mercado de trabalho, não à toa eu estou direcionando ele para Data Analytics. Exato. Que bela oportunidade, né, desses mentorings, né, aqui da Três Pontos. Pois é. Que o pessoal pode consultar, mandar mensagens. Lembrando, né, pessoal, o Talk, ele não acaba aqui, né? Ele sempre está em contato. Tem o pessoal do Lab, que também faz essa ponte, né, entre as tecnologias, mercado e nossos
participantes aqui do Talk, então fique à vontade aí para mandar perguntas ou né, de alguma forma expandir o conhecimento através dos nossos especialistas aí, que são realmente de outra galáxia, né? Isso. Eles são Muito bem. de outro planeta, hein? Beleza, pessoal. Infelizmente, a gente vai finalizando, vamos, né, parando por aqui. Agradecemos a presença de todos. Esse, né, foi o último talk, então deixar aí uma mensagem de Feliz Natal a todos, um ótimo ano, né, de 2024 aí. A gente vai, com certeza, falar muito sobre essas tecnologias, falar muito sobre essas tendências, né, do mercado. E a gente sempre conta com a presença de vocês, né, muito importante a presença de vocês. E é isso aí, mais uma vez agradecer a todos por este ano de 2023 e esperamos vocês aí no próximo ano no Talk 90. Isso. Lembrando, o ano é que acaba, o Talk não, hein? É isso aí. O ano que vem, retomamos, né, nossa programação de talks com outros assuntos, outras tendências, né? E muitas vezes traremos mais especialistas, mais profissionais aqui para apresentar para vocês. Por isso, não deixe de participar nos chats, não deixe de apontar lá que assunto gostariam de ouvir aqui no Talk, né? Podemos encaixar isso na nossa programação. Ótimo, pessoal. Obrigado a todos. E agradecer também a Thay aqui, o Rafa, né? Ó, Vamos partir na nossa nave aqui. teletransportar. A jornada dos dados aqui. Lembrando que ela foi feita na impressora 3D, hein, pessoal? Muito legal. Esse é o presente de Natal, Zé Paulo? Não. Queria agradecer ao Ricardo e ao Zé aí pelo convite, por participar aí do Talk. O Marcos também, grande parceiro aí de trabalho. Gostaria de agradecer a todo mundo. E quem quiser evoluir, quiser, né, continuar aí o Talk na parte de Data Science, engenheiro, analytics, estou sempre aqui à disposição. O Marcos, acho que também, com toda certeza. E o que a gente puder ajudar o pessoal, a equipe aqui, a gente está por aqui. Beleza. isso aí. Obrigado, pessoal. Eu acho que conhecimento sem a gente poder repassar ele, sem poder transmitir. Assim, a gente está falando de dados, né? Dado é o novo petróleo. Informação, conhecimento, ter essa oportunidade aqui de passar um pouco da nossa experiência, isso é um valor inenarrável. Então, muito obrigado aí, pessoal, pelo convite e estamos aí disponíveis se vocês precisarem de alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos, pessoal. Muito legal, gente. Tchau, tchau. Vamos Grande chamar os abraço. Scott. Scott, Tchau. 2 para subir. Vou voltar para onde eu estava, Zé. Valeu, tchau, tchau.